bom ano a todos. É uma alegria estar aqui de novo convosco. É uma honra conferirem-me a possibilidade de ser o primeiro palestrante do ano. Senti-me sensibilizado pela prece. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. E, bom, tal como o Miguel disse, estamos no início do ano. Olha, vamos estar também no início do Espiritismo, ok? Vamos começar por aqui, para que agora, ao longo do ano, pelo menos a gente tenha as bases para perceber melhor o que mais detalhadamente vamos ver desta doutrina. Por isso mesmo eu escolhi para a palestra de hoje este título: Espiritismo, Natureza e Finalidade. E o boneco que aqui temos, de alguma forma, é a graficação ou o mostrar em gravura da definição do Espiritismo. É uma filosofia de base científica e consequências ético-morais. Também aqui foi referido até na oração que fizemos no início. E claro, sob a batuta deste senhor, foi ele quem fundou o Espiritismo como doutrina. Bom, vamos ver como é que isto começou tudo. 31 de março de 1848, em Hydesville, dos Estados Unidos da América, manifestações de forças inteligentes intervindo no plano físico assinalam o surgimento do Espiritismo através da fenomenologia mediúnica. A seriedade desses acontecimentos teve imensa repercussão até mesmo na Europa. Os fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox, adeptos da Igreja Metodista. No primeiro diálogo registrado entre as irmãs Fox e o espírito de um mascate de nome Charles Rosbach, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras, mediante convenção de que a cada letra corresponderia a determinado número de pancadas. Estava, portanto, descoberto o processo adotado para as comunicações entre os dois mundos. Pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes, que se seguiu aos acontecimentos de Hydesville, preparou o advento do Espiritismo, despertando o interesse dos homens de ciência, dentre eles o professor Ribard ou Allan Kardec. Estes fenómenos começaram a acontecer no século XIX, do outro lado do Oceano Atlântico, nos Estados Unidos, e eram os fenómenos de umas pancadas naquela cabana que a gente viu e tal. E aquilo, ao longo do tempo, estamos a falar de 1848, mais ou menos, aquilo depois foi-se exportando aqui para a Europa. Na Europa, nomeadamente em França, não havia cinema na altura, e as pessoas dedicavam-se nos cafés, nas reuniões sociais, davam as mãos uns aos outros e tinham uma mesa no centro e a mesa girava, eram as mesas girantes. Não sabiam bem o que estava a acontecer, mas achavam aquilo piada. Portanto, como não havia cinema, era uma forma de passarem a tarde bem dispostos, e a mesa ia respondendo e dizendo umas coisas. E claro, este senhor, Denisard Hippolyte Léon Rivard, ou Allan Kardec, ele era pedagogo na altura, e isto chamou-lhe a atenção. Isto não deve ser o preâmbulo do cinema, que ainda nem sabia o que é que vinha a ser o cinema. Isto não deve ser para diversão, deve estar aqui alguma coisa mais séria. E foi isso que o cativou. E em 1854 é a primeira vez que ele ouve falar disto. Portanto, 1848 os fenómenos de Hydesville, 1854 Allan Kardec começa-se a interessar por isto. Ora bem, ele... um dos livros que ele escreve, não é o primeiro, o primeiro que ele escreve em 1857 e é o Livro dos Espíritos. E em 1859, em julho de 1859, já esta doutrina já vinha remexendo ideias e pondo as pessoas a falar umas com as outras e tal, e ele sente necessidade de escrever este livro. É um livro essencial. Normalmente não é considerado na codificação fundamental, mas o próprio Kardec a define como fundamental. Nós é que chamamos que é básica, e a básica não mete este livro, mas é importante. O que é o Espiritismo, exatamente? E logo no preâmbulo, ele diz, Kardec sente a necessidade, em 1859, vir clarificar o que é que era isto que estava a nascer, esta doutrina que estava a nascer. E tem lá duas definições. Uma delas é esta, que
O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Estuda as relações entre nós e os espíritos através de uma ferramenta que é a mediunidade. É como se fosse a luneta que os astrónomos utilizam para ver corpos celestes ou os outros mundos. O Espiritismo utiliza a mediunidade para ver a outra vida. Portanto, é isto. Okay? Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam destas relações. Isto é, tem que haver um objetivo no meio deste estudo todo. Não é só para se divertir, para ver as mesas a girar e gracejar com o que se possa ouvir dos espíritos. Não. O assunto é mais sério. É justificar o que é bem e o que é mal e fazer o homem progredir. Há uma outra definição que é mais vocacionada para a ciência em si, e diz assim, mesmo também no preâmbulo, que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Hoje em dia nós poderíamos juntar estas duas e dizer isto que aqui está. É uma filosofia de base científica e consequências ético-morais, e já vamos ver que há uma diferença entre moral e ética, que tem por objetivo, ou por objeto, a investigação da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Chamamos a atenção que não vimos falar aqui de religião, certo? E vamos ver, isto também não é uma religião, é outra coisa que Kardec se preocupou em clarificar exatamente, porque tem havido algumas deturpações sobre isto, mas vamos justificar porquê. É claro que Kardec era um homem sério e um homem com uma humildade de cientista, e ele não chamou para si o nome de Espiritismo, isto é, a palavra Espiritismo já existia. A única coisa que ele fez, às vezes diz aí, que não, foi Kardec que criou o termo. Não é verdade. Não é verdade. E porquê é que não é verdade? Porque se vocês forem, por exemplo, à internet, não é ao Sr. Google, o Sr. Google não acerta com tudo, mas se forem a este site especializado em obras inglesas, Making of American Books, e se vocês mandarem pesquisar quantas vezes aparece a palavra Espiritismo antes de 1855, ele começa-se a interessar em 54 pelos Espiritistas, se a gente pesquisar antes de 55, vai encontrar nada menos do que 12 vezes em 3 livros diferentes, 3 autores distintos. Ok? E a primeira vez, 1850, por um senhor, desta obra, The Great Harmonia, que é Andrew Davis Jackson. Kardec também o estuda, já era um espiritualista em inglês. Portanto, e se nós formos carregar ali nas páginas onde acontece, vamos lá ver o texto exatamente. Portanto, já existia uma palavra que em inglês era Spiritism. Okay? E o que Kardec faz, pura e simplesmente, é o que nós hoje chamamos um neologismo. Pega nessa palavra, que já existia desde 1850, e na Kardec só dava aulas, nem pensava no Espiritismo, e ele, para francês, transfere acrescentando um E final. E nós depois pusemos um E aqui antes e um O ali no fim, ok? Portanto, e dá-lhe, e depois vai detalhar o que isto é. Mas isto é só para clarificar que às vezes, em conversas coloquiais, nós vamos dizer, não, Kardec criou o termo, não é verdade, não é verdade. A César o que é de César. E a gente tem como provar, ok? Pronto. Muito bem. Outra das coisas que Kardec tentou responder, e respondeu por várias vezes, em vida, nomeadamente num discurso maravilhoso, que está na Revista Espírita de 1868, em novembro, que é um discurso na ação comemorativa do Dia dos Mortos, ele fala destas questões. Se o Espiritismo é religião ou não. Vamos ver quais são as vezes em que Kardec aborda nas suas obras esta questão. Ele aborda, grosso modo, 5 vezes. A primeira vez que a aborda é numa mensagem que ele nem tinha escrito, o Livro dos Espíritos, estamos a falar de 1856, o Livro dos Espíritos aparece em 18 de abril de 1857, ele está a começar de obter mensagens, escutar médiuns, etc., fazer perguntas e tal, e há um espírito familiar que lhe revela. Há várias mensagens que revelam a missão dele, vocês podem encontrar nas obras póstumas. Mas uma delas, e é obtida através desta senhorita Jafé. Esta senhorita Jafé, sem certezas absolutas, consta ser a encarnação prévia de Francisco Cândido Xavier. Não vos posso garantir. Quem é que pode garantir? Há indícios, ok? Portanto, e diz-lhe que deixará de haver religião e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande e bela, digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, rival, a tua missão é esta. Ok? Portanto,
Isto é, o que se esperava que ele criasse era uma religião, mas no sentido filosófico, uma coisa que unisse e que não separasse como a gente olha para as religiões que hoje tem. Já vamos ver porquê as características disso. Ele depois há mais uma série de vezes, mas aquela que é mais importante e é a última que em vida encarnada dele ele torna a falar é exatamente na Revista Espírita de 1868, nesse tal discurso. O discurso de abertura de Allan Kardec são comemorativo Dia dos Mortos. E ele, no próprio discurso, vocês podem ler, na Revista Espírita de novembro, o discurso é de novembro, mas é bem em dezembro. Se é assim, perguntaram, então o Espiritismo é uma religião? E ele diz, ora sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós lembramos disso. Porque a doutrina funda nos vínculos da fraternidade e na comunhão de pensamentos e não sobre uma convenção. Mas então, porquê é que temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? É a razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E que, na opinião geral, a palavra religião tem uma ideia de culto porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. E então ele diz que eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Ora bem, e porquê isso? É fácil de perceber. O que é que uma religião, nos dias de hoje, e também no Kardec já assim era, contém isto. Olha, não é uma instituição que congrega fiéis seguidores, seguem uma determinada ideia, tem uma determinada teologia, uma forma de interpretação de Deus, e tem ritos e sacerdotes. O Espiritismo não tem nada disto. Ora, uma instituição normalmente tem um crachá, um amuleto, não sei quanto. O Espiritismo não tem nada disto. Não tem chefes, não tem crachás, não tem amuletos. Congrega fiéis seguidores, então, mas e há infiéis? O Espiritismo não aceita toda a gente, aceita qualquer pessoa. Portanto, não há aqui infiéis. Está a ver? Fiéis é porque o contrário é infiéis. Também não temos isso. De uma determinada teologia. Ora bem, a teologia é a verdade de Deus contada em livros sagrados. Nós já aqui falamos e hoje vamos tornar a falar que há uma diferença entre verdade e realidade. A realidade é uma coisa inapreensível para todos. Nós vemos uma determinada realidade segundo a nossa verdade, segundo a nossa versão da realidade. Ora bem, então se só há um Deus, só pode haver uma única verdade de Deus. Como é que há vários livros sagrados? Comparem lá a Bíblia dos católicos com o Corão dos muçulmanos. Ou outro livro de outra religião. Como é que é possível o mesmo Deus ter várias verdades e várias interpretações? Portanto, o Espiritismo não tem nenhum livro sagrado. O Espiritismo, tudo está em aberto. Convida à discussão. Porque é uma filosofia, uma ciência. Vai melhorando, vai indo de verdade em verdade. Portanto, e não tem nem ritos nem sacerdotes. Nós aqui não temos nenhum ritos nem nenhum sacerdotes. Não temos nada disso. Então, se não temos nada disso, meus amigos, não é religião. Era esta a questão que Kardec também queria dizer. Sim, filosoficamente, quando nasce o termo de religião é religar, unir. Mas ao longo dos tempos a nossa linguagem é curta e então fomos utilizando religião para outras coisas. E então hoje até se dá o caso, e não vou dizer nenhuma barbaridade, vão aí fora e perguntem a alguém, olha, qual é a tua religião? E se por acaso não coincidir com a vossa, vocês, ui, não és do meu clube. Ah, que giro, mas a religião não é para unir. Estão a ver? Ok, é isto que Kardec quis afastar. Não é isto que é o Espiritismo, ok? Muito bem. Então, o Espiritismo, tal como ele dizia, é uma filosofia, não é? Filosofia de base científica e consequências determinadas. Então, vamos ver porque é que é uma filosofia. E, claro, falar de filosofia significa falar na tal questão da realidade e de verdade e ver como é que o Espiritismo se insere nisso. Vamos ver, primeiro recordar o que é filosofia. Compreendemos a filosofia contextualmente, conforme vamos discutindo filosofia e trabalhando com ela. Os problemas filosóficos nos vão nos auxiliar para compreender melhor que essa área. Nós não temos uma definição precisa acerca da natureza da filosofia, mas nem por isso nós não podemos trabalhar com algumas caracterizações gerais. O primeiro tópico, por exemplo, é a natureza dos problemas filosóficos. Os problemas filosóficos são problemas fundamentais acerca de diversos assuntos, como a própria realidade, existência, conhecimento, valores morais, estéticos, razão, mente, própria linguagem. Mas, se pararmos para pensar, existem várias outras ciências que também trabalham com problemas fundamentais. Por exemplo, a física, que trabalha com os problemas fundamentais acerca da natureza física do mundo. Então a gente pode ir para o segundo tópico, o tipo de problema filosófico. Os problemas filosóficos são problemas conceituais. São problemas que nós não podemos tratar empiricamente em um laboratório e achando a solução para esses problemas.
Mas pense bem, a gente trabalha com uma outra área que é bastante conceitual, que é a matemática. Então o que diferencia a matemática da filosofia? O raciocínio empregado. O raciocínio filosófico é marcado pela argumentação crítica, sistemática e racional para solucionar os problemas filosóficos. Enquanto isso, a matemática tem um tipo de raciocínio específico. Por exemplo, nós podemos verificar os cálculos matemáticos colocando-os no computador grande parte das vezes. Mas nós não conseguimos uma solução para os problemas filosóficos colocando os problemas no computador. Esse tipo de solução não é encontrado via um mero raciocínio matemático. Com isso, nós vamos para o próximo tópico, que é a verificação. Nós não verificamos se uma resposta a um problema filosófico é verdadeira ou não, indo para um laboratório, fazendo isso sozinho, sentado numa poltrona, ou mesmo pedindo ajuda para um computador. Nós verificamos e analisamos as respostas filosóficas em debate, em conversa, em argumentação. Nós precisamos avaliar a argumentação a favor ou contra. Por fim, vale notar que a filosofia pode geralmente ser dividida em 3 grandes áreas. A primeira, por exemplo, é a metafísica, cujos problemas tratam acerca da natureza mais básica da realidade. Alguns problemas famosos dessa área são, por exemplo, o que são as propriedades, como ser laranja ou ser um livro. Um outro grande problema é por que algo e não nada, ou o que é a verdade. Uma outra grande área da filosofia é a epistemologia, ou também conhecida como teoria do conhecimento. Essa área é marcada por problemas que tentam compreender o que é o conhecimento, quais são as nossas faculdades cognitivas que nos permitem conhecer o mundo e como podemos conhecer o mundo. Alguns grandes problemas dessas áreas são, por exemplo, o que é o conhecimento? É o testemunho uma boa forma de justificação? E o que seria o conhecimento a priori? Uma terceira grande área da filosofia é a filosofia moral ou ética, cujos problemas centrais tratam para compreender o que é o certo a se fazer, quais são as nossas ações justas. Alguns exemplos de problemas clássicos nessas áreas são o que é o bom, o que é o correto, o que é moralmente errado. Em ética prática temos, por exemplo, é o aborto permissível? A eutanásia é moralmente correta? Fascinating. Estão a ver? É nesta última parte que o Espiritismo se insere, estão a ver? Na filosofia moral. Aqui o que eu gostava que no mínimo retivessem é a diferença, por exemplo, ele me mostrou ali. Temos a matemática e temos a filosofia. Estão a ver a diferença? A diferença é a forma de raciocínio. Enquanto na matemática a gente tem uma calculadora e diz-nos como é que a coisa está certa, ou a gente tem uma forma de verificar. Aqui não. Na filosofia, que é a mãe das ciências também, a única solução é o contraste de opiniões, o raciocínio, justificar. E o Espiritismo é isto. Kardec não foi nas primeiras coisas que lhe disseram. Ele foi contrastar, foi ouvir, foi raciocinar. E é isto. O Espiritismo, como filosofia, é isto. E vamos ver porquê também. Ora, o que é que dizia o pai, o chamado pai da filosofia, o Sr. Platão? Dizia que a filosofia é o amor ao saber. E então, e o que é o saber? Dizia ele que é a busca do conhecimento. Então, e o que é o conhecimento? Também dizia ele que é a busca contínua da verdade. Mas o problema é que a verdade absoluta é inconcebível para o homem. A história dos livros sagrados e das teologias não é verdade. Nós não conseguimos lá chegar. E não conseguimos lá chegar porque somos limitados. Reparem neste exemplo. Já aqui mostrei, mas vejam como é fácil nós percebermos que há uma grande diferença entre a realidade e a verdade. A realidade é isto. Isto está num museu do Norte de África. Agora imaginai que há um visitante do museu que sabe que lá está esta janelinha, vai lá e tira esta fotografia. Está certo, não está errado. Outro que estava com muita pressa, passa ao lado e tira esta. Também está certo, não está. E nós até vimos o vídeo todo e temos uma outra verdade. Então, a verdade é uma versão da realidade. Não vale a pena nós tentarmos impor a nossa. Nós temos é que tentar justificar a nossa e juntar com a outra e construir uma melhor. E isto é igual em tudo. E não há nenhuma, nem religião, nem área do conhecimento que seja de outra forma. O Espiritismo não é diferente. Também é assim. É algo criado pelo homem para entender Deus, para progredir melhor. Mas está sujeito às condições da humanidade. E as condições é isto, nós não conseguimos lá chegar à verdade absoluta. Existe uma perfeição tal que só Deus lá conseguiria. Nós só vemos uma verdade, então vamos de verdade em verdade. Então,
a verdade absoluta seria a perfeição. A perfeição é Deus e o homem está muito longe de entender. Então a filosofia não trabalha com a verdade, apenas com o conhecimento, que é a busca contínua da verdade. Então por isso, se o Espiritismo é a filosofia, tampouco trabalha com a verdade, mas apenas com a busca contínua dela, com o conhecimento. Está sempre a evoluir e outras coisas andam a acontecer. Então, daqueles ramos que nós vimos do princípio, eu chamei-vos a atenção, insere-se na última, insere-se na parte metafísica e ética. Metafísica porque vai ver as grandes questões do homem naquela fase primeiro, e depois ética porque é a filosofia moral. No tempo de Kardec ainda não existia este termo, a filosofia depois foi evoluindo, e a filosofia moral hoje em dia chama-se ética. E vamos ver porquê é que esta lógica, vamos ver como é que ele trata esta área do conhecimento, desta forma filosófica. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem à vontade. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Sabia apenas que as experiências eram realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. O Sr. Carlotti, foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. Ele, perante aqueles factos todos, ele usando a razão, ele vai levantando possíveis justificações. Podia ser o fluido elétrico, podia ser o magnetismo, mas há um senhor que até lhe fala, não, mas podem ser os espíritos, porque, atenção, que o que aí sai parece ter sentido, parece estar detrás uma inteligência que organiza determinados elementos de informação para que saia uma mensagem para nós perceber. Portanto, o que é que ele estava a fazer? Ele estava a filosofar, e filosofar é a crença verdadeira justificada, como disse Kardec, que é nós temos uma determinada crença e vamos justificar. Quando estamos no domínio da filosofia, estamos apenas a usar a razão, o raciocínio. Portanto, e assim é que acontece, e de tal maneira, se vocês forem a esta obra, a primeira obra do Livro dos Espíritos, que, como vos disse, foi publicada em 18 de abril de 1857, vocês vão encontrar todas as bases filosóficas do Espiritismo. Eu aqui só elenco 6, porque lá está. Se vocês forem à Wikipédia, encontram 19. Mas nós não conseguimos abranger a realidade. Nós temos que ir buscar aquilo que consideramos mais importantes para o que queremos estudar em determinado momento e em função do nosso conhecimento. As mais consideradas são a existência de um Deus único, a existência do Espírito, da comunicabilidade do Espírito, da reencarnação e da pluralidade dos mundos. Portanto, e este livro, se vocês então pegarem na primeira parte, que tem a ver com as causas primeiras, é um verdadeiro tratado filosófico. Vamos ver, por exemplo, aqui na questão de Deus, que é uma das bases que eu acho que nunca vai ter natureza científica, porque para ter natureza científica é preciso levar-nos a um laboratório, medirmos, compararmos, avaliar. Mas Deus é único. Vamos compará-lo com o quê? E onde é que ele está para a gente o medir? Estão a ver? Mas pela razão, pelo raciocínio, nós verificamos que tem que existir esta entidade. Vamos ver um filmezinho que nos vai falar disto. O Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Deus é eterno, imaterial,
imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. Então nós só podemos chegar a Deus pela razão. Quer dizer, tem que haver um criador de tudo isto. Quando a gente começa a descobrir, bom, este fenómeno foi criado por isto, vamos do efeito, vamos remontando à causa. Vamos chegar a um momento em que batemos numa causa primeira. É onde a ciência anda e tal. A ciência reconhece, mas já estava criado. Se estava criado, alguém criou. Porque qualquer efeito tem que corresponder a uma causa. Bom, esta é em termos de parte de filosofia, e estamos a ver que dentro do espiritismo, dentro daquelas bases filosóficas, a Deus, essa só vai ter natureza filosófica. Só sempre pela razão. Não vejo possibilidade dela ter um tratamento científico. Não vejo possibilidade de levar Deus a um laboratório. Onde é que ele está? Vamos medir com que esse ele é único. Vamos compará-lo com que esse ele é único. Estão a ver? Impossível. Parece. Mas, nas outras, já há evidências científicas. Espírito, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos, já há. E Kardec algumas determinou. Claro que falar em ciência é falar no método científico, e depois vamos ver porquê que no espiritismo, e o que é que no espiritismo, afinal, há de ciência. Mas vamos começar por recordar o que é a ciência. Então, o que é ciência? É um conhecimento dos fenômenos do mundo. A filosofia era um conhecimento racional da realidade. A gente pode colocar aqui realidade. Conhecimento dos fenômenos da realidade. Mas por que a ciência é o conhecimento dos fenômenos? Ficou uma coisa assim bem mais fraca, por assim dizer. Porque antes a gente tinha conhecimento das coisas. Agora com a ciência a gente avançou muito, só que a gente tem conhecimento só dos fenômenos da coisa. Eu não tenho conhecimento da coisa mesmo, daquele determinado objeto. Eu tenho conhecimento apenas do fenômeno daquilo. Então, ciência é o conhecimento dos fenômenos do mundo que obedece um determinado método, um determinado procedimento. Uma observação, eu olho o nosso mundo, a realidade, os fenômenos que aparecem para mim, detecto um problema, lanço uma hipótese, fraco, hipotérmico, estou com hipotermia, estou com a temperatura baixa. Hipótese, eu tenho uma resposta, só que essa resposta é fraquinha ainda. É uma resposta, é uma possibilidade de resposta. Então, se eu tenho ainda uma possibilidade de resposta, eu não tenho uma resposta. Como é que eu vou conseguir a resposta? Fazendo testes. Depois desses testes é que eu posso dizer se essa minha hipótese se transforma numa tese, se transforma numa resposta que vá resolver aquele determinado problema. Tá bom? E se eu gerar resultados que possam se tornar leis gerais e universais, aí, meu querido, eu tenho ciência. Estão a ver? A filosofia é a mãe do conhecimento. Filosoficamente, pela razão, nós podemos chegar a tudo, inclusive a Deus. Agora, a Deus já não conseguimos chegar submetendo a este processo. Não conseguimos testá-lo, embarramos logo aqui. Não conseguimos testá-lo. Mas, por exemplo, ao espírito, a comunicabilidade dos espíritos, etc., a química, a biologia, etc., nós conseguimos testar e perceber leis gerais e universais que integram os nossos manuais que estudamos, científicos, ok? Muito bem. Então, olhando para o método científico, cá está, como ele diz, portanto, tem uma observação, perguntas, vamos tentar perceber o que é que aquilo está a passar, uma hipótese, uma primeira justificação, pequeno, tese, ok? Pode haver várias hipóteses, depois vamos sujeitá-las à experimentação, tirar conclusões, escrever documentação, e seguir aprendendo. E não há aqui verdades absolutas. Se destas hipóteses todas, provavelmente só uma chega à tese. E mesmo assim, pode ser que algum dia apareça uma melhor.
Portanto, há aqui uma primeira fase, se repararem, no método científico há uma primeira fase que é essencialmente filosófica. Daqui, observar, perguntar, fazer perguntas sobre aquilo e criar uma hipótese, uma primeira justificação, só estamos a utilizar a filosofia, só estamos a utilizar a razão. A tal crença verdadeira justificada. Aquilo que Kardec estava a fazer. Isto pode ser o fluido magnético, pode ser a eletricidade, ou podem ser os espíritos. Porque está ali um ato inteligente. Então, se há um ato inteligente, há uma inteligência atrás. A inteligência é um atributo de espírito, de acordo com a pergunta 24, portanto tem que ser espírito. Ok? Pronto. Claro que depois, a partir daí, e o espiritismo cá está. Com o que é que o espiritismo experimenta? Enquanto a astronomia experimenta com o telescópio, o espiritismo experimenta com a mediunidade. Estão a ver? Portanto, através da mediunidade, nós vamos validar as hipóteses que a gente tem, de olhar para o outro mundo e verificar. E então entramos na tal fase científica do método, que é a crença verdadeira justificada, aquela que já vem daqui só pela razão, e agora vamos comprová-la. Havia um aluno de Platão, que é considerado o pai da ciência, que é Aristóteles, que é ele quem diz isto. Portanto, havia uma parte do conhecimento todo que a gente pode endereçar, que nós podemos submeter à experimentação. Okay? E no Espiritismo isso também existe. Reparai, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que tem este título, a fé transporta montanhas, no ponto 7, no parágrafo 7, vem lá dito assim: a fé inabalável é aquela que pode fazer face à razão, frente à razão, em qualquer momento da humanidade. Está-vos a parecer com aquilo? A mim está. Obriga a raciocinar, obriga a pensar porque é que Deus existe, porque é que tem que existir, porque é que o Espírito existe, etc. Portanto, não é porque alguém diz. Claro, quando vamos para a experimentação, e esta é a primeira obra essencialmente científica de Kardec, onde estão todas as leis gerais e universais que regulam as capacidades mediúnicas que ele identificou na altura, se vocês forem ao capítulo 20 da influência moral do médium, no parágrafo 230, há uma mensagem do Espírito Erasto que diz assim: melhor é repelir 10 verdades do que crer numa única mentira. A mesma coisa se faz no método científico. Temos várias hipóteses, mas só aquela que consegue responder àquilo tudo é que a gente aproveita. E mesmo assim, disponível para, porque estamos no domínio de uma ciência e de uma filosofia que não trabalha com a verdade, porque essa não chegamos lá, nenhum de nós chega lá, sempre disponível para, se houver uma melhor, alterá-la. Se vocês forem à Gênese, a última obra escrita por Kardec em vida, 1868, onde tem o primeiro capítulo, diz assim: caráter da revelação espírita. Se vocês verem ao parágrafo 55, diz assim: se uma verdade, o espiritismo como ciência se é igual das outras, se uma verdade melhor se revelar, ela aceitará, naturalmente, porque a ciência é isto. Há coisas que vão mudando e a gente tem que se ir atualizando, e o espiritismo não é a única solução para nós obtingirmos a felicidade, porque senão Cristo não a tinha obtido, porque Cristo não era espírita, de acordo? Cristo não era espírita. Portanto, há outros caminhos. Claro, é uma muleta, é um apoio. É. E devemos aproveitá-lo, sim. Mas com esta perspectiva. Não pensem que somos os donos da verdade. Não somos. Somos convocados a melhorar, a pensar e a raciocinar. Nestes termos. Se olharmos agora para a obra de Kardec, cá vemos estas naturezas. Nós vemos aqui estão aquelas bases que a gente viu. Portanto, naturalmente que temos aqui o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos hoje em dia tem 4 partes e uns prolegómenos, e é engraçado que Kardec vai escrevendo as obras a seguir da codificação baseadas em partes do Livro dos Espíritos. Por exemplo, a primeira parte vai dar origem, é eminentemente científica, esta parte que é amarela é eminentemente científica, é a Gênese, este último livro que a gente falou. Tem as causas primeiras, os fluidos, etc., os milagres, as perdições, está aqui. A segunda parte fala da vida espírita, o que acontece na outra vida, vai dar origem ao Livro dos Médiuns, o primeiro livro científico, em que ele tem as leis que regem a mediunidade. A terceira parte, que tem a ver com as leis morais, vai dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, é eminentemente filosófico. A quarta parte, que fala das esperanças e consolações, o que é que nos espera em função da forma como nós agirmos neste mundo, vai dar origem ao céu e inferno. Se reparem, o céu e inferno é um conjunto de mensagens de espíritos que passaram para o outro lado e vêm-nos cá contar o que é que aconteceu em função da vida que tinham aqui. Ok? Na introdução e os prolegómenos dá origem a este livrinho que eu já vos falei, fomos buscar aquelas definições, que é o espiritismo de eminência fundamentalmente filosófica. É claro que destas bases, como eu vos disse, Deus é apenas filosofia. Impossível ir de outra maneira, não vejo como.
Agora, nestas não. Nestas já podemos encontrar espírito, evidências filosóficas, estão todas aqui, por exemplo, no Livro dos Espíritos tem as duas vertentes, a vertente filosófica e a vertente científica. E as outras bases todas vão tendo já apoio disso. Já agora, aproveitando também para vos lembrar, a sequência da publicação é esta que aqui está. Ele começa por escrever o Livro dos Espíritos. A segunda obra, que é muito importante e que muitos de nós negligenciamos, e que é importante ao ponto de Kardec a ter referido, e já vamos ver onde, é a Revista Espírita. Em 1858, portanto, ele em abril de 1857 escreve o Livro dos Espíritos e depois em 1858 começa a publicar a Revista Espírita, é espécie de um jornal. E se repararem, aquilo está lá, ele vai pondo lá tudo e muitos conhecimentos que ele vai tendo e que depois vai aproveitando e vai formando outras obras. A terceira que ele escreve em 1859 é esta, o que é o Espiritismo. A quarta é esta, a quinta é esta, a sexta é esta e a sétima é esta. E agora a gente diz assim, e agora para estudar isto, Kardec deixou escrito qual era a sequência. Em 1861, se vocês forem ao Livro dos Médiuns, na parte que fala do método, diz assim, estamos em 1860, nós já temos que ver isto também no seu tempo. Portanto, em 1861 o que é que existia? Existia o que é o Espiritismo, que foi em 1859, existia o Livro dos Espíritos, que é de 1857, existia o Livro dos Médiuns, que é de 1861, e existia a Revista Espírita de 1952. E aqui ele diz assim, Kardec sugere a ordem para os que querem ter noções preliminares do Espiritismo. Portanto, primeiro, o que é o Espiritismo, que por acaso é uma obra de 59. É por aqui que devemos começar, perceber o que é o Espiritismo. Esta palestra baseia-se muito nisto, ok? Depois disso, então, ler o Livro dos Espíritos, sim. Depois, ler o Livro dos Médiuns. E a Revista Espírita. E ele diz assim, variada coletânea de fatos, explicações teóricas e trechos isolados completam e que se encontram nas duas obras e que representam, de certo modo, a sua aplicação. A sua leitura será mais proveitosa e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois do Livro dos Espíritos. Portanto, isto é, ele até aconselha que 1, 2, e a partir daqui nós comecemos a ler a Revista Espírita e ir-nos apercebendo o que é que conjunto de conhecimentos da Revista Espírita ele depois vai condensar nas obras que se seguem. Portanto, se nós olharmos para aqui, se hoje me perguntassem, olha, sugira-me lá um caminho de leitura para eu entender um bocadinho o que é o Espiritismo. A primeira sugestão que eu vos faço é irem a abril de 1864, na Revista Espírita, há um artigo lá que se chama Resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas. Tem 23 parágrafos, lê-se em 5 minutos. É uma obra de iniciação. Se vocês pegarem esta noite, vão à revista, vão à internet, baixam a revista, ela é gratuita, e vejam, são 23 capítulos, explicam, a pessoa fica logo com uma ideia do que é o Espiritismo. Isto que estamos aqui a falar, está lá tudo. Lá tudo. Rapidinho. E depois então passar para onde? Para o que Kardec dizia. Qual é a primeira? Já em 61, não era esta, é esta. O que é o Espiritismo? Perceber o que é o Espiritismo. E depois então disso, então ir para o Livro dos Espíritos, certo. E depois o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele diz, bem, vai para o Livro dos Médiuns e depois para a Revista Espírita. Mas ele admite que pode-se começar a ler a Revista Espírita logo de seguida. Ok? Para se ir acompanhando o que é que depois vem a seguir nos outros livros. E de então depois seguir esta sequência normal. Este é o caminho que é dito por Kardec e é o que ele nos deixou em termos de possibilidades. Se quiserem seguir, é este o melhor caminho para quem nunca estudou ou queira tornar a estudar, é este o caminho que deve seguir. Ora bem, por fim, tudo este esforço filosófico e científico é para quê? É para nos dar pautas morais, pautas de bem proceder. Claro que hoje em dia, e como Kardec dizia, isto é uma filosofia moral. A filosofia moral hoje é a ética. Ora bem, então o que é isso da ética? Vamos ver aqui também num filmezito. A filosofia contemporânea hoje é dividida em 3 subáreas, sendo elas a ética normativa, a ética aplicada e a metaética. Vamos conversar um pouco sobre essas áreas? A ética normativa é a subárea da ética que estuda os princípios que determinam o que é certo ou errado, bom ou mal, em respeito ao caráter e à conduta que devem ser aceitos. Mas note bem, a ética normativa não estuda como as pessoas efetivamente pensam ou agem, mas sim como elas deveriam pensar ou agir. Por isso ela é chamada de normativa, uma vez que estuda quais seriam as normas ou os princípios que deveriam ser aceitos.
Vamos pegar um exemplo? Pense, por exemplo, no problema de saber quais são as ações corretas. Deveríamos levar em consideração, quando julgamos se uma ação é correta ou não, apenas as consequências que essas ações trazem, ou devemos pensar também nas intenções dos agentes que cometeram essa ação? Olha esse caso. Imagine que tem um serial killer apontando sua arma para um parque de diversões. E ele atira, mas, sem saber, ele matou um terrorista que estava com quilos de bomba no corpo e ia explodir todo o parque. A ação do serial killer é correta ou incorreta? Por um lado, podemos pensar que a ação é correta, uma vez que matar um terrorista cheio de bombas traz boas consequências, ou seja, ele evitou dor e sofrimento futuro. Por outro lado, se pensarmos nas intenções do serial killer, não parece que essa ação foi correta, uma vez que ele não queria matar um terrorista. Ele queria matar qualquer pessoa que estivesse passando e ele escolhesse. Vejamos uma outra área da ética, que é a ética aplicada. Nesta área, visamos trabalhar, de um ponto de vista moral, os problemas particulares da nossa vida pública e privada. Grande parte dos problemas em ética prática, na verdade, tratam de compreender como devemos aplicar as normas e princípios, estudados pela ética normativa, em casos particulares. Vamos ver um exemplo, que é o caso da eutanásia. Digamos que você aceita esses 3 princípios como sendo princípios morais. A. Nossas ações devem respeitar a autonomia dos indivíduos. B. Não devemos causar dor ou sofrimento desnecessariamente. E C. Devemos preservar a vida. Agora pense no caso de um doente terminal, que está sofrendo muito em seus últimos dias e pede, por favor, para os médicos injetarem uma injeção letal nele. Se os médicos não aplicarem a injeção, então essa ação violará a autonomia do paciente e também B, pois causa indiretamente dor desnecessária ao paciente. Agora, se os médicos aplicarem a injeção no paciente, então eles estariam violando C, uma vez que eles não estariam preservando a vida, mesmo de um paciente que está com um caso terminal. Como podemos ver, na ética aplicada, grande parte dos problemas são de conseguir entender como que as normas vão funcionar no dia a dia, porque em muitos casos parece que existem dilemas morais, onde alguns princípios que aceitamos parecem se contradizer um com o outro. Vamos para o próximo ponto? A metaética é uma sub-área da filosofia moral que visa compreender a própria natureza da ética e o significado das expressões morais. Como a gente viu, na ética normativa, nós estudamos as normas e os princípios que deveríamos aceitar para determinar o que é uma ação correta ou incorreta. Mas diferente disso, na metaética, nós não estamos perguntando quais são as ações corretas, mas sim o que faz uma ação ser correta ou incorreta. Então, diferente da ética normativa, a metaética não tenta determinar quais são as normas, ou seja, não é normativa. E diferente da ética prática, a metaética trabalha com problemas muito mais abstratos. Vejamos um problema famoso na metaética, que é a distinção entre fato e valor. Peguemos, por exemplo, a expressão "este cartaz é azul". O que estamos fazendo? Aparentemente estamos descrevendo um fato no mundo, que existe algo que é o objeto este cartaz aqui, e ele tem uma propriedade, que é ser azul. E parece que é este fato que torna essa frase verdadeira. Agora pegue uma expressão valorativa, típica em filosofia moral, como matar é errado. O que estamos fazendo? Nós estamos dizendo que existe um fato, algo no mundo, que é a ação de matar, e ela tem uma propriedade, que é ser errada? Ou seja, existem fatos morais, propriedades que tornam certos objetos no mundo certos ou errados, como as ações? Existem filósofos, por exemplo, que vão contra isso. Acreditam, por exemplo, que expressões morais, expressões valorativas, elas na verdade são meras expressões dos nossos sentimentos e emoções. Bom, como eu disse, essas 3 áreas, ética normativa, ética aplicada e metaética, são 3 sub-áreas da ética, mas essas distinções são um pouco frágeis, porque existem problemas que tratam de um ou mais problemas ao mesmo tempo. Destas divisões que nós vimos da ética, já estamos a ficar com uma ideia por onde vai o espiritismo, mas vamos justificar. Então vamos olhar... Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Isto é uma das perguntas que vem no livro dos Espíritos, na parte 3ª. E diz isto: a moral funda-se na observância da lei. Então, se algo se funda, então é um produto de algo, né? Tem que ter ou de baixo como alicerce algo, ou tem de trás de si. É um produto. E é um produto de quê? Da observância da lei de Deus. E o que é observar uma lei? Quando a gente pegar no boletim
da República, o Diário da República de hoje, e for lá ler uma lei, o que é que significa observar essa lei? É interpretar. A gente tem a lei, portanto, e o que é que a gente vai interpretar? É um ato inteligente, é ler aquilo, sacar aquilo que é importante para a nossa vida e criar umas dicas morais. Estão a ver como a moral está agarrada à nossa capacidade de... Pode ser falível, nós podemos pensar erradamente, podemos nos enganar. Portanto, nós não temos outra solução que, para tornarmos mais sólida as justificações do bem ou mal proceder, sempre agarrar-nos à justificação ética. Vou-vos dar um exemplo, também vem no Livro dos Espíritos, tem a ver com a pena de morte. Pode-se perguntar, a pena de morte é moral? Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Isso agora nós. Diz assim, fazer o bem é fazer tudo o que está de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Eu pergunto, e a pena de morte é moral? E se nós repararmos, olha, se olharem para este mapa mundo, os países em que está a vermelho e laranja, ela é moral. Isto é bem proceder que um juiz mande matar um assassino que se provou que matou outro. E onde está em azul, não. Em Portugal já é imoral há 150 anos. Isto é, já não é bem proceder em Portugal que um país mande matar um assassino que se provou em tribunal que matou outro. Então, e se o juiz, aqui por exemplo nos Estados Unidos, em que ela é moral, for espírita, como é que é? Vem julgar um caso a Portugal e é imoral e ali acha que é moral. Não pode ser. O espiritismo não se rege por isso. Não anda ao sabor das vontades. Ok? Muito bem. Portanto, é esta resposta e é a necessidade que nós temos de fazer a diferença entre moral e ética é esta. É que a moral tem a ver com costumes sociais. Aqui é bem proceder, ali é mal proceder. É como as calças da senhora. As calças da senhora, hoje aqui em Portugal, é moral. Não foi sempre assim. Não foi sempre assim. É bem proceder. Mas se forem hoje, as senhoras estão hoje de calça, se forem para o Afeganistão, é crime lá, é imoral. Podem matá-las. Estão a ver? Como é que é isto? Ou é bem ou é mal. Então, para isso, nós temos que nos socorrer da ética. Portanto, e para isso... O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Portanto, perguntando, então, mas e a pena de morte é ética? Bom, ela é antiética em qualquer lugar de tempicultura. Então, é antiética nos sítios onde ela é moral, como é antiética nos sítios em que ela é imoral. Claro, mas espera aí, mas entramos no domínio da filosofia, que é a filosofia moral. Então há que justificar porquê. Tem aqui uma justificação simples. O homem é imperfeito, não é? É imperfeito aqui, é imperfeito nos Estados Unidos, é imperfeito no Afeganistão. Então, se estiver imbuído das tarefas de juiz, ele pode errar no seu julgamento, não é? E já vimos muitos casos desses acontecerem. Dar-se a pena de morte, atribuir-se a pena de morte, passados uns anos verificou-se que, afinal, havia engano. Bem, se ele já foi morto, já não há como recuperar. Se não foi morto, bom, ainda se pode recuperar. Por isso, se pode errar, não pode atribuir penas irreversíveis, não pode atribuir pena de morte. Por isso é que Portugal, nomeadamente, e outros países, já há muito tempo que não a têm. Porque se houver um erro, que pode errar, o homem pode errar, se ele tiver ido para a cadeia, pode-se tirar da cadeia e tentar reabilitar no mínimo. Mas se mandar matar, matou-se um inocente. Então ela é antiética em qualquer lado. E isto, no Livro dos Espíritos, vem lá dito isto de alguma maneira, logo, se vocês forem à pergunta 760. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. O que é que compete ao Espiritismo? Ele, de facto, pauta-se pela ética, justificação do que é bem e o que é mal proceder, para tirarmos umas indicações, para dizermos aos nossos amigos, para nós próprios, o que é bem. Mas, tendo sempre a noção que é preciso justificar isto, porque senão, de outra maneira, reparai, o bem é sempre o mal é sempre o mal, mesmo que toda a gente o pratique. E o bem não deixa de o ser, mesmo que ninguém o pratique. E essa história que toda a gente faz não é justificação para o espírita. Não é. Nós temos que justificar. Portanto,
Meus amigos, é isto o Espiritismo. O Espiritismo não é nenhuma religião, não tem nenhum dogma, tudo está em aberto. É preciso utilizar o raciocínio, foi o que Deus nos deu para isso. Claro que a gente poderá agora perguntar, então, mas... Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Isto que ouvimos encontram nas leis morais, na parte terceira do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, e soa-nos a quê? Soa-nos a que o Espiritismo, dentro da ética, é normativo. Lembra-se que nas divisões da filosofia moral havia umas que têm a ver com as normas de conduta, de bem proceder. É normativo, mas sem ser dogmático. Porque ele também dizia, está bem, vocês têm aqui estas leis que até são mais ou menos as de Moisés, mas atenção, isto são orientações, vocês têm que andar todos os dias a pensar e a reformular as coisas adequado ao vosso mundo. Bem, meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu consultei estas obrinhas todas que aqui estão, que vocês viram. Também aqui no meu livro eu falo disto, nomeadamente aqui no Sistema de Defesa da Vida. Aqui, neste primeiro capítulo, falo-vos da verdade e realidade, aquela história que a gente viu, porque é que nós trabalhamos com o conhecimento e não com a verdade absoluta. Também podem encontrar este livro nesta livraria digital do Bloco de Portugal, quem quiser ler em instrumentos eletrónicos. Eu estou a gravar esta palestra e vocês podem consultá-la neste canal. Amanhã ou depois já lá está, Espiritismo JG, e poderão ver isto melhor, porque eu sei que há aqui matérias que convém uma pessoa ver 2 ou 3 vezes. Quem nunca lidou com isto, convém ler. Mas eu só vos dei onde pesquisarem, ok? Também tem aqui o meu e-mail, se quiserem contactar comigo, tirar alguma dúvida, espiritismo.jg@gmail.com. E bom, se ainda temos algum minutinho que sobre, estou disposto para alguma pergunta que haja. Obrigado pela vossa atenção. Vamos então concentrar-nos, tranquilizar-nos, depois desta partilha de conhecimento, e vamos fixar o nosso pensamento na causa primeira de tudo, na causa primeira que nos permitiu esta agradável troca de conhecimentos durante a última hora, que afinal é apenas a descoberta de coisas que já existiam, mas que só nos dias de hoje a nossa inteligência consegue classificar e pontuar, como vimos há pouco. Isto é uma obra maravilhosa. Não há nenhum ser humano que a consiga recriar. Quem a criou, e nós chamamos-lhe Deus, merece ser louvado. Merece ser louvado por este tipo de obra, esta causa primeira. Mas agradeçamos ao Senhor a possibilidade que nos dá de nos termos cruzado com este conjunto de conhecimentos, esta ética normativa, que nos ajuda, já nos dá umas pautas para que nós possamos encurtar o caminho do progresso. Que se baseia aonde? Baseia-se no conhecimento, no uso da razão, na justificação do que é bem e do que é mal, e que nós devemos implementar na nossa vida em todos os momentos, mas sempre com mente aberta, sempre podendo racionalizar a nossa fé, tal como vem naquela obra do Evangelho segundo o Espiritismo, que para termos a nossa fé racionalizada, nós temos que usar a razão e enfrentá-la, e poder enfrentá-la em qualquer momento da humanidade, em qualquer idade da humanidade. Mas por fim, ousemos pedir ao Senhor, a este mesmo Criador universal de tudo,
que, mais do que ciente, porque Ele é o nosso Criador, das nossas dificuldades, nos ajude naqueles momentos em que nós nos sentimos perdidos porque não entendemos o que está a passar, são fenómenos novos, ou encontramos problemas na nossa vida que nos fazem desanimar e muitas vezes pôr em causa até a existência física, ignorando que a vida continua, não se resume à existência física. Nesses momentos, Senhor, enviai-nos os bons guias, enviai-nos os guias espirituais desta casa, enviai-nos os nossos amigos encarnados, que também são espíritos e que estarão em algum momento melhor que nós, mais conhecedores ou com estas coisas mais a dia, e que nos possam racionalizar os nossos problemas e ajudar-nos a que possamos ultrapassar as dificuldades que vamos enfrentando e progredirmos mais depressa, moralmente, que esse é o objetivo que nos traz aqui, que nos leva a estudar o Espiritismo. Certo que não é o único caminho para o progresso, mas é o que temos. Estudemo-lo, implementemo-lo, levemos à prática. Bem-aja, uma boa semana.